Imagine um documento tão devastador e sinistro que foi usado para justificar genocídios, alimentar ódios seculares e perpetuar teorias de conspiração por mais de um século. Um texto que, desde sua primeira aparição, tem lançado uma sombra sombria sobre a história moderna, sendo citado como evidência de uma conspiração global que controlaria todos os aspectos da vida humana, da economia às decisões políticas, da cultura à religião. Esse documento é Os Protocolos dos Sábios de Sião. Mas o que realmente está por trás deste texto? É ele um plano autêntico de dominação mundial, ou estamos diante de uma das maiores fraudes da história? Hoje, vamos mergulhar nas entranhas dessa narrativa, revelando a chocante verdade que poucos ousam encarar. Os protocolos dos sábios de Sião surgiram misteriosamente na Rússia, no final do século XIX. O documento, supostamente uma série de atas secretas de reuniões de líderes judeus, descrevia um plano detalhado para dominar o mundo. Segundo o texto, esses líderes conspirariam para controlar as finanças globais, subverter governos, manipular a mídia e até corromper a moralidade pública, tudo para estabelecer uma nova ordem mundial, onde eles seriam os governantes supremos. Para muitos, especialmente em tempos de crise, essa narrativa era extremamente sedutora. Aqui estava uma explicação simples e direta para os problemas complexos do mundo. Não eram os erros dos governantes, as dificuldades econômicas, ou as mudanças sociais que causavam sofrimento, era uma conspiração maligna e secreta. Essa crença alimentou o antissemitismo em toda a Europa e além, levando a perseguições e massacres que culminaram em horrores como o Holocausto. Mas aqui está o fato chocante: os protocolos são uma completa falsificação. Diversas investigações ao longo do século XX, incluindo análises de historiadores, jornalistas e até tribunais internacionais, provaram que o documento foi fabricado pela polícia secreta russa, a Ucrânia, por volta de 1902. O objetivo? Desviar a atenção das verdadeiras crises internas que estavam desmoronando o Império Russo e culpar a comunidade judaica por todos os problemas. A fraude dos protocolos é profunda. O texto foi plagiado de várias fontes, sendo a principal delas o Diálogo no Inferno entre Maquiavel e Montesquieu, uma sátira política francesa escrita por Maurice Joly em 1864. Joly escreveu o Diálogo como uma crítica a Napoleão III, expondo os perigos do autoritarismo. A Ucrânia pegou esse texto, distorceu e acrescentou elementos conspiratórios, transformando-o em uma narrativa antissemita que serviria como uma arma política poderosa. Mesmo após ser exposto como uma farsa, os protocolos continuaram a se espalhar. Na Rússia, foram usados para justificar pogroms, ataques violentos contra judeus, que resultaram em milhares de mortes. Na Alemanha nazista, Adolf Hitler os usou como parte de sua propaganda antissemita, ajudando a legitimar a perseguição aos judeus que culminaria no Holocausto. Hitler, em seu manifesto Mein Kampf, referiu-se aos protocolos como prova de uma conspiração judaica, e eles foram amplamente distribuídos pelo regime nazista como parte de sua campanha de ódio. Mas a influência dos protocolos não terminou com a Segunda Guerra Mundial. Mesmo depois que a verdade foi revelada, o documento continuou a circular, agora na forma de um mito persistente entre teóricos da conspiração ao redor do mundo. Na América Latina, no Oriente Médio, e até em alguns círculos nos Estados Unidos e na Europa, os protocolos ainda são citados como prova de uma conspiração judaica global. Eles se tornaram um símbolo duradouro do poder da desinformação e da facilidade com que uma mentira bem contada pode ser aceita como verdade. Os protocolos dos sábios de Sião não são apenas uma fraude, eles são um dos exemplos mais trágicos e perigosos de como a desinformação pode ser usada para manipular as massas, incitar o ódio e justificar atrocidades. A história dos protocolos nos ensina sobre o poder das mentiras bem construídas e como elas podem causar danos incalculáveis quando aceitas sem questionamento. Em um mundo onde as fake news e as teorias da conspiração se espalham mais rápido do que nunca, é crucial que busquemos a verdade e não nos deixemos enganar por narrativas sedutoras, mas falsas. E falando em desinformação, você já ouviu falar sobre o Pox? Esse vírus emergente pode parecer apenas um boato para muitos, mas as raízes dessa história são muito mais profundas e perturbadoras do que a maioria imagina.
Não deixe de conferir nosso vídeo anterior sobre o POX, onde revelamos verdades inquietantes que podem estar sendo mantidas em segredo de você. Há mais de 50 anos, em 20 de julho de 1969, o mundo inteiro assistiu boquiaberto quando Neil Armstrong se tornou o primeiro ser humano a caminhar na Lua. Suas palavras ecoaram pelos corações e mentes de milhões. Este é um pequeno passo para o homem, mas um grande salto para a humanidade. Mas e se este grande salto fosse, na verdade, uma das maiores encenações da história? E se o que vimos na televisão, aquilo que nos ensinaram como verdade absoluta, fosse apenas uma farsa cuidadosamente construída em um estúdio? Hoje, vamos explorar as evidências, questionar as narrativas oficiais e revelar segredos que podem mudar para sempre a maneira como você vê o passado. O homem realmente pousou na Lua ou estamos diante de uma das maiores mentiras já contadas? A corrida espacial entre os Estados Unidos e a União Soviética foi, sem dúvida, um dos capítulos mais intensos e estratégicos da Guerra Fria. O mundo assistiu à batalha pelo domínio do espaço, onde cada conquista era uma demonstração de poder e superioridade tecnológica. Os soviéticos começaram com vantagem, lançando o primeiro satélite, o Sputnik, em 1957, e, mais tarde, enviando o primeiro homem ao espaço, Yuri Gagarin, em 1961. Para os americanos, o pouso na Lua se tornou uma questão de orgulho nacional e supremacia global. Mas e se, no desespero de assegurar uma vitória, os Estados Unidos tivessem decidido encenar o evento mais grandioso da história da humanidade? Os teóricos da conspiração argumentam que o pouso na Lua foi uma produção cinematográfica cuidadosamente planejada, concebida para humilhar a União Soviética e reforçar a posição dos Estados Unidos como a principal superpotência do mundo. E se o que vimos nas transmissões ao vivo foi, na verdade, uma performance impecável, dirigida por mestres da manipulação? Vamos analisar as evidências. Começamos com as sombras capturadas nas imagens do pouso lunar. Em um ambiente onde o Sol deveria ser a única fonte de luz, as sombras dos objetos e dos astronautas divergem em diferentes direções, o que sugere a presença de múltiplas fontes de luz, como refletores usados em um estúdio de filmagem. Em seguida, temos a bandeira americana, que parece tremular no vento, um vento que simplesmente não poderia existir em um ambiente sem atmosfera. A explicação oficial da NASA afirma que a bandeira estava sustentada por uma haste horizontal, mas os céticos acreditam que isso é apenas mais uma tentativa de acobertar a verdade. E o céu lunar? Nas fotos tiradas pelos astronautas, o céu aparece como um manto negro, sem uma única estrela visível. Em um lugar sem atmosfera, onde as estrelas deveriam brilhar com incrível intensidade, como se pode explicar essa ausência? Os críticos alegam que as estrelas foram omitidas intencionalmente para evitar a necessidade de recriar suas posições exatas, algo que teria sido extremamente difícil e poderia ter exposto à fraude.